Eu hoje quero trazer um encorajamento aos irmãos, de facto a nós confiarmos em Deus. E o título da minha mensagem é: o fim de alguma coisa não é o teu fim. Diz lá ao irmão que está ao lado: olha, o fim de alguma coisa não significa o teu fim. Podemos abrir a Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17. Eu não vou doutrinar, mas estava a contender com Deus de... Sabe, às vezes nós queremos ensinar coisas novas, e estava a ouvir as músicas e a louvar, e sinto que Deus nos quer levar a coisinhas simples, mas a voltarmos a uma fé simples do início, a uma fé que confia, uma fé que tem ousadia, uma fé que é audaz e que dá passos, independentemente das circunstâncias, independentemente se está favorável ou não, independentemente daquilo que está à nossa volta. Deus, te damos graças, Senhor, por este tempo, e te agradecemos por tudo aquilo que Tu és. Louvamos-te não apenas por aquilo que Tu fazes, mas principalmente e em primeiro lugar por aquilo que Tu és. És o Rei, o Senhor, o Autor e o Consumador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. E Deus, nós te damos graças por isso. E nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito possa continuar a falar a cada um de nós o que tem sido falado ao longo deste culto, através do louvor e da adoração. E ajuda-nos a viver essa fé simples, mas uma fé que confia, uma fé que, como diz lá em Daniel, o povo que conhece o seu Deus fará proezas, Senhor. E que os meus irmãos possam ouvir não só aquilo que sai da minha boca, mas principalmente aquilo que o Espírito de Deus quer colocar em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 de Reis, capítulo 17. Vamos meditar um bocadinho nesta história, mas primeiro eu vou ler Filipenses, capítulo 4. Não precisam de abrir o versículo 6 e 7, mas na versão o livro. Diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus, exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de que lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O apóstolo não está a dizer assim: olha, quem se preocupa é tolo. Ele não está a dizer que é errado se preocupar. Ou seja, ele não está a condenar. Ele apenas dá um conselho e ele está a dizer assim: olha, eu vou usar esta palavra, tentem não alimentar preocupações. Que elas existem, já todos nós sabemos. Quem é que aqui sabe? Levante lá o braço. Naturalmente. Mas o que ele está a dizer é: tentem, esforcem-se por não as alimentar. Esta é a primeira consideração. A segunda consideração que ele faz é: olha, acerca das preocupações, faz da oração a tua prioridade. A tua prioridade. E a terceira consideração que ele faz é: olha, não alimentes a preocupação, faz da oração a tua prioridade. E, independentemente da circunstância, tem uma atitude de agradecimento.
Ou seja, dar graças a Deus. Não é apenas quando o Paulo nos exorta e nos diz, irmãos, vamos dar graças a Deus, também, mas em todo o tempo, nos esforçarmos por levarmos uma vida de gratidão. Independentemente se temos ou não temos a casa dos sonhos ou o carro dos sonhos, isso não é o mais importante. Independentemente se vamos ou não vamos de férias, independentemente se temos ou não temos o subsídio, eu não estou a desvalorizar essas coisas. O que ele está-nos a encorajar é, apesar de algumas coisas que nós vivemos, apesar das circunstâncias, não nos esquecermos de sempre ter uma atitude de agradecimento a Deus. Deus, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela saúde que eu tenho. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela família, pela esposa, marido, pelos filhos, pelo carro. Oh, Senhor, obrigado. Mesmo que nós estivermos a orar por algo, sei lá, orar por 5, ainda temos um, ou já temos um, mas ainda nos falta 4, e ter uma atitude, Senhor, obrigado, Senhor. Já não falta tudo, não é? Já só falta 4. E o mesmo Deus que trouxe este um, Ele vai trazer os outros. E mesmo que o tempo de espera seja maior, Ele vai me dar sabedoria para gerir bem este um, que Ele vai valer pelos 5. E eu não estou a brincar. Ou seja, estou mesmo a falar a sério. Temos uma atitude de agradecimento, independentemente estamos a viver uma situação favorável ou não. Está bem? E qual é a promessa? No versículo 7, ele faz algumas considerações no versículo 6, e a promessa de Deus é, olha, então a paz de Deus vai conservar o teu coração e os teus sentimentos. Não uma paz que tem a ver com ausência de problemas ou de guerra, não uma paz natural, normal, mas sobrenaturalmente a paz de Deus, que é uma paz que só Deus pode dar, vai encher o teu coração, vai tranquilizar os teus sentimentos, vai acalmar a tua alma, a minha alma, e essa paz, ela só Deus nos pode dar. A nossa parte é, vamos nos esforçar para não alimentar as preocupações que naturalmente surgem. Vamos fazer das preocupações, fazer da oração uma prioridade, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos estressa, colocar isso nas mãos de Deus. Vamos viver apesar das circunstâncias com uma atitude de agradecimento e crendo que aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus irá fazer, que é trazer essa paz, mesmo no meio de problemas ou no meio de uma tempestade, trazer essa paz ao meu coração e ao teu coração. Só Deus, só o Espírito de Deus pode fazer isso em cada um de nós. Certo? 1 de Reis, capítulo 17. O título da mensagem é: o fim de alguma coisa não é o teu fim. 1 de Reis, no capítulo 17, e vamos meditar um bocadinho nesta história, diz assim, a partir do versículo 2. Elias e aquele tempo estão a viver um tempo especial ou difícil, de fome, de seca, e no capítulo 17, versículo 2 diz assim: depois veio a ele Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Posso tirar o casaco? Está calor aqui em cima. Então, aqui vemos um homem de Deus, na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia. E não vamos espiritualizar muito as coisas, fazer as coisas simples. E na sua caminhada está a viver um tempo, não só ele, toda aquela terra não é alguma coisa especial para a vida dele. Se lermos os capítulos e contextualizarmos esta história, é um tempo de seca para toda aquela região. É um tempo de crise. E aqui está um homem que ama a Deus, que serve a Deus, que na sua caminhada Deus dá-lhe instruções específicas e diz, olha, vai para junto daquele ribeiro e bebe daquela água e olha, eu vou enviar corvos que te levem carne, que te sustentem. E nessa sua caminhada, ele obedeceu a Deus e ele viveu essa graça de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, como muitos, se não todos de nós que estamos aqui. Quantos de nós temos vivido esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus, esses mimos de Deus nas nossas vidas? Quem é que pode dizer isso? Levante lá o braço. Em que na nossa caminhada, no nosso servir a Deus, vamos caminhando, vamos servindo e circunstâncias acontecem naturalmente, faz parte da vida e temos um tempo em que oramos, em que buscamos a Deus, sentimos da parte de Deus fazer algo, sentimos de Deus uma direção, damos um passo e experimentamos, mais uma vez, não é algo novo, mas mais uma vez, essa provisão de Deus, essa promessa de Deus. Não é por acaso que nós estamos a cantar estas músicas, não é? Não é por acaso que nós levantamos os braços e dizemos, Deus, Tu és Deus fiel. Não é por acaso que nós cantamos músicas que nos levam a exaltar a Deus, a declarar a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, porque nós temos experimentado isso. Diga ao irmão lá, isso é a história da nossa vida. É verdade ou não é? Não vivemos sempre porque está tudo tipo barco do amor, claro que não, mas temos experimentado esse amor e essa graça. E ele estava a viver esse tempo. Agora, no versículo 7, diz que, passado dias, não sabemos se é um dia, se é 2 dias, se é 10 dias, mas isso não é importante. Diz que, depois de estar a viver esse tempo de graça, um tempo de milagre, porque era um milagre que ele estava a viver. Um tempo sobrenatural, porque era isso que estava a acontecer. Os outros podiam dizer que eram, olha, coincidência, olha, tiveste sorte. Não importa o que os outros possam pensar. Ele sabia que era um tempo específico de Deus, que era milagre de Deus, que era a bênção de Deus na sua vida. E depois de estar a viver isto, no versículo 7 diz que esse tempo terminou. O ribeiro secou. E há coisas que nós podemos não saber porquê. Olha, terminou por isto ou por aquilo, mas de facto aqui até sabemos, olha, secou porque não tinha havido chuva na terra. Ou seja, foi algo natural, foi algo que aconteceu. Acabou. Aquele tempo que foi bom, que foi de Deus, que foi um milagre, que foi bênção de Deus, terminou. Diga, irmão lá, terminou. Agora ouça, se há coisas que nos desconcentram, é se há algo na nossa vida que termina. Concordam comigo ou não? Se há coisas que a mim me desconcentra, é isso. Se alguma coisa chega ao fim. Principalmente, se aquilo que estávamos a viver queremos que era plano de Deus, propósito de Deus, milagre de Deus, bênção de Deus, e se é plano de Deus, se é bênção de Deus, se é milagre de Deus, põe-se a dúvida porquê que chegou ao fim. E por vezes nos é difícil compreender porque é que terminou.
Às vezes começamos a pensar, e eu estou a falar estas coisas, não é pensando em vocês, é olhando para mim próprio e olhando-me ao espelho. E muitas vezes eu ponho-me a pensar e digo, onde é que eu errei? Se calhar é logo as primeiras coisas. Mas o que é que eu estou a fazer de mal? Não é que eu tenha essa coisa de condenação, mas, ó Deus, pronto, sei lá, desobedeci ou errei. Onde é que eu fiz? O que é que eu estou a fazer de mal? O que é que eu fiz mal? Pedimos perdão a Deus, pedimos ajuda, pedimos direção, porque esta é a realidade. Não há aqui ninguém que não queira agradar a Deus. Concordam comigo ou não? Todos nós queremos agradar a Deus. E a nossa mentalidade é logo essa. Outros, por causa do ensino, que eu creio que não é o vosso caso, mas também não há pessoas que chegam até mim e logo começam a pensar, pastor, isto é uma maldição, isto é inveja, isto foi uma vizinha que me fez isto, fez aquilo, é por causa disto, temos de fazer qualquer coisa. Eu não quero desvalorizar algumas coisas, mas deixe-me dizer o seguinte, ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não vamos falar disso hoje, mas Números 22, verso 8, um certo rei chamado Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão foi, e cada vez que ele ia abrir a boca para proferir maldição, proferia bênção. E o rei Balaque diz, então, mas eu paguei-te, eu fiz isto, então, mas estás-me a enganar ou quê? Ele diz, não, pai, eu não sou capaz. E no versículo 8 do capítulo 22 de Números diz assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Nós não devemos fixar a nossa mente ou a nossa fé em que os outros estão a fazer isto, e o diabo e aquele Deus. Perdão, irmãos, o Deus que servimos, que amamos, que morreu por nós na cruz do Calvário, é maior de qualquer obra do diabo, de qualquer bruxaria, de qualquer feitiçaria. O mínimo que ele pode fazer é imitar Deus. Eu lembro, por exemplo, quando a vara de Arão, quando Moisés e Arão foram à presença de Faraó para libertar, dizer, olha, Deus disse-nos que tu tens que libertar o povo de Israel. E Faraó disse que não. E ele disse, olha, Deus mandou fazer isto que é um sinal. E Arão manda uma vara e coloca-a no chão e ela se transforma em serpente. E o rei disse, o que é isso? Mandou 2 mágicos virem e os 2 mágicos com 2 varas puseram no chão e transformaram-se em 2 serpentes. Agora, a vara do Arão engoliu as outras 2 varas. O poder de Deus é maior de qualquer poder, de qualquer inimigo, de qualquer maldição. E o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida e a minha vida. Então, creio que não é por aí que nós devemos nos concentrar. Agora, nós precisamos entender o seguinte, Gênesis 8, 22 diz assim, enquanto a terra durar, eu sei que os irmãos sabem este verso, diz que sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Ou seja, enquanto a terra durar, sempre existirá estações diferentes. Nós olhamos para as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno e primavera, verão. Ou seja, as estações não são sempre iguais. Elas mudam. Nossa própria vida. Nós já passamos por várias estações, várias fases, mas pensando por exemplo, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, depois um adulto mais experiente, etc. Ou seja, nós próprios na vida passamos por várias épocas, várias estações e bem diferentes umas das outras. Talvez umas gostamos mais do que outras, umas gostamos mais, outras gostamos menos. Talvez umas mais alegres, outras menos alegres ou mais tristes. Talvez umas mais fáceis, outras menos fáceis. Mas a realidade é que não há nada de errado na tua vida só porque estás a viver uma estação diferente de outras que já viveste. Isto é uma verdade simples, mas que às vezes, se o meu pensamento é logo,
Onde é que eu errei? O que é que eu estou a dizer? Eu estou a fazer isto mal e aquilo e outro. E o que nós estamos a ver é que, por vezes, nada está errado na tua vida, apenas terminou uma estação para dar lugar a outra estação. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas não há nada de errado. Precisamos aprender a lidar com todas essas fases. Aprender a lidar com o que gostamos e com o que não gostamos. Aprender a lidar com o que desejamos e aquilo que não desejamos, sim. Porque a vida é feita, não é feita só daquilo que nós gostamos e nós desejamos. Também é feita daquilo que nós não gostamos e não desejamos. Quem é que concorda comigo? E precisamos aprender a lidar com todas essas fases. Temos que aprender a lidar. Compreender, por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, outra verdade simples, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem o seu tempo, nada é para sempre. Nem as coisas más, e digo irmão, isso é ótimo. Mas as coisas que nós consideramos boas, que queremos que nunca acabe também, muitas delas vão acabar para dar lugar a outras coisas. Não quer dizer que pronto, o que é bom acabou, agora vamos ao mal outra vez. Não. Um tempo terminou, significa que um novo tempo terá início na tua vida. Terminou uma estação, então vai dar lugar a outra estação. E a questão aqui é, quem é a nossa fonte? A questão aqui é, onde é que os nossos olhos estão? Porque por vezes nós dizemos que Deus é a nossa fonte, Deus é o Senhor da nossa vida, mas às vezes os nossos olhos, sem nós nos aperceber naturalmente, estão na estação a que nós estamos a viver. Estão nas circunstâncias à nossa volta. Por isso naturalmente é-nos muito mais fácil quando estamos a viver um tempo bom, um tempo, quando eu digo bom, de visivelmente agradados, de crescimento, de bênção, de graça, etc. É muito mais fácil para o Paulo e para o grupo chegar aqui, irmãos, bom dia! Antes de ele acabar de dizer bom dia, já toda a gente está a dizer bom dia! Aleluia! E o Paulo diz, irmão, vamos louvar a Deus. Antes de ele pedir para levantar, já a gente está todos de pé. Naturalmente, somos todos seres humanos. Naturalmente, que se estamos a viver um tempo menos bom, uma estação menos boa, naturalmente não é que nós não amamos a Deus. Isso está fora da questão. Claro que amamos a Deus. Não é que estamos muito menos zangados com eles ou não gostamos da música. Está fora de questão. A questão é que nós somos seres humanos. E naturalmente que não há aquela disponibilidade, não há aquela motivação. E é aí que nos devemos de esforçar, de facto, porque é o único sacrifício que Deus se agrada. É o chamado sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando aquilo em que nós estamos a depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança termina, naturalmente toda a nossa estrutura treme. Naturalmente, porque inconscientemente, claro, eu amo a Deus, Deus é o Senhor, mas às vezes inconscientemente toda a minha expectativa e toda a minha segurança está naquilo que eu estou a viver, está naquilo que eu estou a presenciar, está naquilo que eu estou a fazer. E quando isso termina, claro que isso vai tremer a minha estrutura, claro que isso vai abanar as minhas convicções, claro que isso vai nos fazer refletir, nos fazer pensar uma série de coisas. Porque quando aquilo que parecia seguro chega ao fim, quando aquilo que eu conheço chega ao fim, quando aquilo que é conhecido, que é seguro, que é visível, chega ao fim, significa que, é verdade, estamos a dizer, uma nova estação vai ter início, mas eu não estou a ver como, quando, como será. Isto que eu estou a ver pode não ser o melhor, mas eu conheço, pé firme, pelo menos eu sei o que é que estou a contar. Essa história de agora está bem, Deus tem o melhor, Deus é contigo, Deus ama-te, vai lá para a frente, vais dar um passo acima, ou seja, um passo para a frente. Deus vai continuar a construir o propósito que Ele tem para a tua vida. Isso tudo é verdade, mas a realidade é esta. Isso significa futuro. Isso significa lidar com o que eu não sei. Isso significa lidar com o que eu não vejo. Isso significa lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha mente. Isso significa lidar com
o desconhecido. Mas se Deus é a minha fonte, lembra-te, então, o mesmo Deus que nos trouxe até ali, o mesmo Deus que nos orientou, o mesmo Deus que nos dirigiu, o mesmo Deus que derramou a sua graça, derramou a sua bênção, Ele continua a ser o nosso Deus, o teu Deus, e Ele vai continuar a suprir, Ele vai continuar a trazer essa direção à tua vida. O que é que nós temos que pensar? Igreja, nós temos que voltar àquela fé simples de crermos em Deus. É só isto que eu quero dizer a vocês de uma forma simples. Voltar àquela fé simples. Às vezes nós temos tanto conhecimento, e é bom, atenção, mas sem crer como igreja, podemos começar a viver uma fé que racionaliza muito mais. Que pronto, a gente sabe que, pastor, isto nem tudo isto também é circunstância, nós temos que ver isso. Claro, quando eu falo esta fé simples, eu não estou a falar uma fé que ignora as circunstâncias, não. É uma fé que não ignora as circunstâncias, mas crê que Deus tem poder para mudar as circunstâncias. É que às vezes nós dizemos, não, nós também temos cabecinha para pensar, nós também sabemos que, por exemplo, as enfermidades, nem tudo é isto, nem tudo é aquilo, e também temos que ir ao médico, e também... Claro, ninguém está a omitir ou a esquecer isso, claro. Agora, eu vou comigo, com tanta coisa que eu já sei, também tem que ser isto, também tem que ser aquilo, que às tantas, eu olho para a palavra de Deus, às vezes posso olhar apenas como um livro de autoajuda, e a minha fé está mais ou no psicólogo, ou neste, ou naquele, ou no outro. E eu não estou sequer a dizer que algumas dessas pessoas, ou todas essas pessoas não são precisas. Claro que são precisas. Psicólogos, médicos, toda a gente que nos pode ajudar. Não é nada disso que eu estou a falar. Mas estou a tentar dizer é que às vezes, sem nos apercebermos, começamos a viver mais na incredulidade, mais na dúvida, e esquecemos daquela fé simples que nos trouxe até aqui, daquela fé simples que não sabíamos muita coisa, mas olha, se Deus é por nós, como cantamos hoje, quem será contra nós? Vamos lá dar um passo de fé, vamos lá confiar, não temos assim tanto isto, não temos assim tanto aquilo, mas vamos lá com ousadia, porque se Deus é por nós, nada nem ninguém será contra nós. E vimos a graça de Deus, e vimos o poder de Deus, e vimos milagres de Deus na nossa vida. E queremos continuar a ver, e queremos continuar a ver. Quem é que quer continuar a ver? Nós não podemos esquecer os nossos antepassados. Nós somos um povo de fé, nós somos um povo que confia em Deus, nós somos um povo que crê que aquilo que Deus promete é para valer. Nós somos um povo que não vamos racionalizar tudo. Eu não sei muito bem, expliquem-me lá isso, como é que o Pedro andou sobre a água, irmão, não há para explicar. Ele pôs o pé e ele viveu um milagre. Não vamos explicar, era por isto, é por aquilo, não é nada disso. Ele ousou confiar em Deus. É verdade, ele ia-se afundando. É verdade, eu fico a olhar para as circunstâncias, mas também é verdade, aquela fé deu-lhe ousadia de pôr lá o pé e depois de lá está, já não volta para trás. E quando estava a afundar, ele gritou e Deus estendeu a mão. E ele provou, mais uma vez, a mão de Deus. Ele provou a glória de Deus. Ele provou a misericórdia de Deus. Ele provou a graça de Deus na sua vida. E o que eu quero dizer a cada um de nós, a nos lembrar, todas as coisas que nós temos aprendido, não vamos desvalorizar, não. Mas há alturas na nossa vida, que também, alturas não, são sempre, mas não podemos omitir a fé que nos trouxe até aqui. Uma fé simples, uma fé sem fórmulas, uma fé sem, fé é isto, fé é aquilo. Olha, irmãos, um espírito de fé é confiar em Deus, saber, olha, Deus está comigo e eu vou continuar a caminhar. Eu não quero dizer que eu não tenho que ter sabedoria, eu não quero dizer que não tenho que fazer uma série de coisas, ou seja, tudo o que temos aprendido e agora vamos lá continuar a praticar. Mas não esqueçamos esta fé simples, esta fé que permanece agarrada. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Uma fé que teima em olhar para a palavra de Deus e teima em crer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Uma fé que não desiste, uma fé que não desiste, mas de confiar em Deus. Lembra-se, por exemplo, quando Jairo, ele vai a Jesus, deixa-me cá olhar para o relógio, ele vai a Jesus e ele clama, Jesus, a minha filha está a morrer. Vem ajudar-me, vem orar por ela. E Jesus disse, está bem, eu vou.
E diz que Jesus ia com Jairo. Agora repare, e ali um coraçãozinho apertado com uma filha a quase a morrer. E se ele vai ter com Jesus é porque ele tinha a expectativa e a esperança que Jesus podia fazer alguma coisa pela vida dele. É verdade ou não é? Será que nós temos essa expectativa, essa esperança que Jesus pode fazer alguma coisa pela nossa vida? Quem é que tem essa esperança e essa expectativa? Levanta o braço. Claro que pode. E uma esperança nasceu no coração dele. E agora ele começa a caminhada. Imagine Jesus, porque em Marcos capítulo 5, não só quando fala sobre este milagre, há também uma multidão atrás de Jesus. O homem a querer ir depressa e Jesus a ir devagar, porque tanta gente. Neste tempo, coloca-se outro episódio, uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, e uma multidão a tocar em Jesus, a querer ver Jesus. Toda aquela euforia. Há uma mulher que há 12 anos que gasta todo o dinheiro, não tem cura, não sabe o que há de fazer. Diz a Bíblia, eu vou passar mais rápido por este milagre, não é que ele não seja importante, mas diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus e começou a criar essa expectativa e essa fé. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E um dia teve ousadia, saiu de casa e vai procurar Jesus e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ninguém percebeu nada, mas Jesus percebeu. Alguma coisa aqui aconteceu. Alguma coisa. E ele parou. Ele diz, quem me tocou? Claro, os discípulos olharam para ele, ó mestre. Toda a gente está a tocar. Olha esta multidão. Uns encostam, outros empurram. Toda a gente quer dizer, não. Alguém tocou de uma forma diferente. E aquela mulher tremia com vergonha, porque se pensarmos, tem toda aquela história, foi uma ousadia tremenda sair à rua. Foi uma ousadia tremenda se misturar com a multidão, porque ela era considerada imunda por causa da hemorragia, uma série de coisas. E ela, tipo, fui eu, e contou aquilo que aconteceu. E que ela sentiu que tinha sido curada, a hemorragia parou, e Jesus olha para aquela mulher e diz, olha mulher, a tua fé te salvou. Todos nós podemos estar aqui, e todos nós aparentemente podemos estar a fazer a mesma coisa, mas alguém estar com outra atitude diferente. E eu oro que tenhamos esta atitude, que a gente vem à casa de Deus com esta expectativa de tocar também em Jesus. Ai pastor, Deus está em todo lado. Claro que Deus está em todo lado. Eu não esqueça isso. Eu sei isso. Deus está em casa, Deus está em todo lado. Mas eu também creio que há poder quando nós, Igreja de Cristo, nos juntamos juntos estamos a estar juntos para louvar e adorar a Deus. Mas entretanto, vamos lá ao Jairo. Entretanto, tudo isto foi bom para aquela mulher, mas há aqui um coração apertado, há aqui minutos a passar que ele não tem esses minutos, ele não tem esse tempo, a filha está quase a morrer. De repente, quando acaba este cenário, aparece um homem e vem ter com Jairo, olha, não vale a pena chateares o mestre, não vale a pena ele voltar, porque a tua filha morreu. Você imagina o coração daquele pai. É como que, desculpe a expressão, um balde de água fria lhe cai em cima. Se ele tinha uma resta de esperança, ele perdeu a esperança. É verdade ou não é? Dizer, puxa, se isto não tivesse acontecido, se esta mulher não se tivesse colocado, se esta multidão, ou seja, se. E às vezes nós somos como Jairo. Temos uma resta de expectativa e estamos a confiar também que agora há ali uma luz ao fundo do túnel e de repente nos cai um balde de água fria e diz, olha não, isso também não. Quem é que já se sentiu assim? Em que parece que nós pensamos assim, acabou. Mas diga ao irmão lá, não é o teu fim. Diga, não é o teu fim. Eu sei que é mais fácil dizer aos outros, então tu dizes a alguém e alguém te diz a ti, não é o teu fim. Oh, é mais fácil dizer, claro. E de repente aquele homem, cai-lhe tudo, como costumamos dizer. O mundo cai. Mas sabes uma coisa, há alguém que nunca te abandona. Diga, irmão, lá, há alguém que nunca te abandona. E esse alguém é Jesus. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Jesus não disse ao Jairo, olha Jairo, foi bom conhecer-te. Fica para a próxima. Mas pronto, vou à minha vida. Não. Jesus ouviu aquela conversa. De certeza percebeu que o coração de Jairo ficou em pedaços. Olhou para Jairo, para os olhos de Jairo e disse, olha, não temas.
crê somente. Irmãos, vá procurar quantas vezes a Bíblia tem escrito não temas. Está muitas e muitas e muitas. Não temas, crê somente. Na Bíblia para todos diz a mesma coisa, mas diz assim: não te assustes, basta que tenhas fé. Ou seja, Jesus disse assim: olha, mantém-te firme. O que te trouxe até aqui, o que é que te trouxe até aqui? Foste ter comigo porquê? Porque acreditavas que eu podia fazer alguma coisa. Foste ter comigo porquê? Porque esperavas que eu podia fazer alguma coisa. E o que Jesus está a dizer: mantém-te firme, não temas, continua com essa atitude, continua com essa convicção e crê somente. Naturalmente, um pai, eu não penso em Jairo, eu penso em mim. Se eu tivesse ouvido alguma notícia destas, a primeira coisa que eu fazia era arrancar dali, correr até casa e ir ver a minha filha. Apesar de ter ouvido aquilo, eu ia confirmar, eu ia para junto dela. É o que naturalmente qualquer pai faria. Concordam comigo ou não? Então o que Jesus está a pedir a Jairo não é assim coisa fácil. Ele está a dizer assim: mantém-te aí firme, mantém-te aqui, nós vamos lá, não temas, crê somente. E é isso que Jesus está-te a dizer para ti nesta manhã: não temas, crê somente. Quando eu disse vamos voltar a esta fé simples, porque é uma fé sem fórmulas, é uma fé sem, é isto, é aquilo. Não, olha, no teu coração aí dentro, os outros podem não ver. Não estou a falar com eu, apesar de estou a falar alto, é a minha maneira, mas não tem a ver com o teu exterior, não tem a ver com o que os outros veem, tem a ver com aí dentro o que tu crês. E o que Jesus está a dizer assim: olha, apesar disso que aconteceu, apesar se a luz do fundo do túnel desligou-se, apesar de que aquilo que tu esperavas caiu tudo, continua a não temer e a crer somente em Deus, porque Ele não te abandonou, e não abandonemos nós a nossa fé nele. Amém? Não temas, crê somente. E aí vão os dois. E aí vão os dois lá direito da casa. E toda a gente à sua volta começa a rir, porque Jesus diz lá: olha, a menina não está morta, dorme. Toda a gente ri, toda a gente goza, e diz isto, e diz aquilo, e diz aquilo outro. Até que Jesus disse: olha, tu e fiquem aí, vocês são boas pessoas, mas é para quando nós fomos falar de futebol. Isto aqui, só quero o Tiago, mais este e este e aquele. E vamos lá. Ele não está a fazer distinção de pessoas. Mas sabe o que é que eu aprendo com isso? A tua convicção e a tua fé. Não nos para aí a badalar nem a dizer aos outros. Quantas pessoas dizem: não, tu tens que ver que em Portugal isto é diferente. Pois, eu vejo isso tudo. E quanto mais eu vejo isso tudo, menos fé eu fico. Mais desacreditado eu fico. Mais olhar para as circunstâncias eu fico. E às vezes estamos a viver momentos, meus amigos, não podemos dar ao luxo de andar e olhar para as circunstâncias. Quem é que está a perceber o que eu digo? Não estou a falar de mimeticismo, estou a falar de coisas simples que todos nós sabemos e vivemos isso. E às vezes queremos ser tão racionais, espiritualizamos tanto e explicamos isto e explicamos aquilo, que tudo o que te acontece rouba-nos completamente a fé. E começamos a pôr a nossa fé, digo, não me leve a mal, mas é nisto, se aquilo se mexer, se aquilo se mover, se aquela pessoa não sei o quê, e esquecemos aquela fé simples, que não olhávamos para nada disso. Deus pode mover os cordelinhos. Deus pode fazer alguma coisa. E eu vou até ao fim crer nesse Deus. Quem é que está a entender? Então tem cuidado com aquilo que falas aos outros. Guarda isso para ti, mas mantém essa atitude. Não importa, mas sabe, isto é um desemprego, isto assim. Com todo o respeito, eu respeito toda a gente, mas eu creio que Deus me vai dar um trabalho. Eu não estou a pedir nada de luxo, eu não estou a pedir nada que Ele não prometa na sua palavra, eu não estou a pedir nada que Ele já não prometa, que Ele diga ali: eu sei onde me agarrar, tenho onde me agarrar, tenho uma promessa. Eu não estou aqui a dizer: Deus e tal, os luxos, ninguém está a falar disso. Deus diz: supra as minhas necessidades, Deus diz que me abençoa o fruto do meu trabalho, é promessa, e eu vou-me agarrar a elas. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Essa é uma fé simples. Agarramos às promessas de Deus e vamos continuar a caminhar. Vamos continuar a caminhar. Não abandone essa fé. Foi isso que o Jairo fez. Foi isso que Jesus não abandonou Jairo, mas Jairo não abandonou aquela fé.
não abandonou aquela atitude. Eu não estou a dizer que a dúvida não vem, claro que vem. Eu não estou a dizer que o medo não vem, claro que vem. Vem medo, vem dúvida, vem a família toda. Mas apesar do medo, ousadia não é ausência de medo, é apesar do medo. Nós vamos continuar a dar mais um passo. E a dar mais um passo, porque eu sei a quem temos querido. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem nós temos querido. Porque foi Ele que nos trouxe até aqui. E caminhar com essa fé simples. E olhar para esse Jesus. E olhar para essa fé. Porque foi essa fé que nos trouxe até aqui. Foi essa fé que nos trouxe até aqui. Quando digo essa fé, não estou a falar de nós. Essa confiança em Deus. Não tem a ver connosco. Não tem a ver com a nossa sabedoria. Não tem a ver, nós não somos melhor que ninguém. Atenção. Perdão, que ninguém. Mas foi essa atitude. Genuína e simples. Às vezes até de alguma forma bem... com uma ousadia extra. Mas na nossa ingenuidade, e mandámos lá para baixo. Mas chegámos até aqui. E às vezes temos que voltar a essa simplicidade das coisas. E eu creio que vamos continuar a ver Deus a se mover e a trabalhar nas nossas vidas. Concordam comigo ou não? E agora, ao lado, vais ou não vais? Claro que vais. Deus tem poder. Qual foi o final da história? Deus ressuscitou aquela menina. Deus tem poder para ressuscitar até aquilo que já morreu. Até os sonhos que já morreram. Até aquilo que nós já desacreditámos. Até aquilo que nós já abandonámos. Deus tem poder para mudar. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 4, verso 18. O apóstolo Paulo dizia assim: não atentemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, para a palavra de Deus, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas estão sujeitas a mudar. Diga ao irmão lá, do fim de alguma coisa não é o teu fim. Vamos voltar para Elias, enquanto o Paulo e o pessoal podem vir até aqui. Vamos voltar para Elias. O que é que nós estamos a falar? Que o fim de alguma coisa não é o nosso fim, mas o início de uma nova estação. E nesse início de uma nova estação, estou a lidar com o que eu não vejo, com o futuro, e eu só estou a exortar os irmãos, vamos voltar a essa fé simples que nos trouxe até aqui. Certo? Uma fé que confia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma fé que confia, eu não estou só. Alguém não me abandona. E esse alguém é Jesus. Uma fé simples. Irmãos, uma fé que sabe isto. Quem é que nos trouxe? Pensando no Elias. É Elias, não é? É. Pensando assim, este milagre que eu estive a viver, ou que eu estou a viver, dos corvos, ou da carne e da água, quem é que operou? Quem? Fala mais alto. Quem? É uma fé simples. Espera lá. Eu estou aqui porquê? É a minha sabedoria? É a minha inteligência? É o meu talento? É a minha capacidade? Ou foi Deus que me trouxe até aqui? Eu só lembrar aquela fé simples de quando eu estava todo a tremer, como hoje, por outras coisas. Dizer, Senhor, mas... E chorava e duvidava. E portas foram abertas e eu cheguei até aqui. É uma fé simples que reconhece, de facto, em mim mesmo eu não sou nada. É que não somos mesmo, digo ao irmão lado, é bom que saibas isso. Mas pela graça de Deus eu cheguei até aqui. Não foi o meu talento, não foi a minha sabedoria, não foi a minha eloquência, foi a graça de Deus. Essa fé simples disse assim, espera lá, eu sou um filho de Deus. Por exemplo, vocês sabem um versículo, nós sabemos, Salmos 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Mas há a primeira parte, que normalmente não citamos, na versão Nova Tradução Linguagem hoje diz assim, a sua ira dura só um momento. E a seguir diz assim, mas a sua bondade é para a vida toda. Lembrar destas coisinhas simples. A bondade de Deus é para toda a vida. A bondade de Deus é para quando? Há alguns períodos da nossa vida. Diga, irmão lá, toda a vida. Diga, toda a vida. Toda a vida. Deus é bom sempre.
Quando eu estou a viver um tempo de alegria, Deus é bom. Quando eu estou a viver um tempo de tristeza, Deus continua a ser bom. Quando eu estou a viver um tempo de ousadia, Deus é bom. Quando eu estou a viver um tempo de dúvida, Deus continua a ser bom. Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. A bondade de Deus dura para toda a vida. Outra coisinha simples, essa fé simples, é lembrar de Deus ama-te. Diga ao irmão lá, Deus ama-te. Diga, Deus ama-te. Será que podes dizer isso a ti próprio? Deus ama-me. Sabe uma coisa? Todos nós sabemos isso. Quando vemos em alguns carros, na parte de trás do carro, um peixinho, Deus ama-te. E às vezes isso é tão banal já, que eu dizendo assim ao Paulo, Deus ama-te, ou o Paulo dizer-me a mim, está bem, isso é um clichê, toda a gente diz isso. Mas a realidade é que às vezes nos é difícil acreditar nisso, especialmente em tempos de grande aflição. Concorda ou não? E o que é que está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 16? Diz assim: e nós conhecemos e queremos no amor que Deus nos tem. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Duas coisas. Nós conhecemos. Quem é que aqui conhece o amor de Deus? Mas ele diz outra coisa. E queremos. Queremos. Aqui a questão não é se Deus te ama. Que Deus te ama já é verdade. A questão é se tu creres que Deus te ama. Uma fé simples. Que crê que a bondade de Deus dura para toda a vida. Uma fé simples. Que se apoia que crê que Deus nos ama. Uma fé simples. Outra frase simples. Deus está contigo em todo o tempo. Diz lá em Hebreus 13, 5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É que às vezes nós pensamos, quando estamos a viver Deus, um tempo mau, que Deus nos abandonou. Mas o que diz é assim: tempo bom, Deus está comigo. Está. Tempo mau, Deus está comigo. Está. Um tempo de saúde, Deus está comigo. Está. Um tempo de enfermidade, Deus está comigo. Está. Um tempo de abundância financeira, Deus está comigo. Está. Um tempo de dificuldade financeira e escassez, Deus está comigo. Está. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. É uma fé simples. Eu não vou racionalizar isto. Como é que vai fazer, o que é que vai acontecer, e o país, e isto. Há tantos se's à nossa volta. Mas precisamos é nos agarrar a esta fé simples. Há tantos se's que eu não controlo. Há tantas coisas que não estão nas nossas mãos. Que às vezes damos connosco a querer controlar tudo. Então colocamos a nossa fé sem nos aperceber em muitas outras coisas. Não, se eu vou lá falar com aquela pessoa, sim, ele pode me ajudar. Não, mas eu tenho que também conhecer o fulano de ciclano, porque ele vai-me abrir ali um jeitinho e tal. Tudo isso nem vou falar. Eu não estou a dizer que não devemos falar com pessoas. Eu não estou a dizer que não. O que eu estou a dizer é a nossa expectativa não deve estar em nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas podem falhar. Então, o fim de alguma coisa não é o teu fim, é o início de outra. E nesse tempo vamos voltar a abraçar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a ti hoje. Vamos voltar a agarrar essa fé simples, mas que tem a ousadia de crer em Deus. E se agora vivemos um tempo que se falas com o fulano, ele vai te explicar porque é que não vai dar. Se falas com o cicrano, ele vai te explicar porque é que não vai dar. Isto não é uma apologia ou dizer, epá, ficamos mal com as pessoas. Ninguém fica mal com ninguém. Mas não falas dessas coisas então. Porque eu tenho mesmo que confiar em Deus. Quem é que está a entender? Não é dizer, agora vou-me pôr aquela pessoa de lado. Não. Epá, mas se ele vem-me roubar, vem destruir a minha fé, não estou a viver tempos de me dar ao luxo para que isso aconteça, Paulo. E acho que nem eu, nem nenhum de nós. E hoje estamos a viver tempos que agora racionaliza-se muita coisa. Ou será que eu estou a dizer alguma mentira? Parece que a gente se esqueceu como é que se chegou até aqui. Não é? A gente se esqueceu.
Sabemos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Parece que algumas delas já estão a estrovar. Claro que não, atenção. Mas estou a dizer que parece. Estou a olhar para mim mesmo. Deus, eu quero voltar a essa fé genuína, que confia, que crê e que vai mais além. E que vai mais além. Foi assim que eu cheguei até aqui, não foi de outra maneira. Se voltarmos para 1 de Reis 17 e lermos o versículo 8, depois do que secou, porque havia seca, e aquele tempo terminou, o versículo 8 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ah, pastor, mas a mim Deus não me falou que vai sustentar uma viúva. Não tem nada que falar. Vamos extrair aos princípios. Qual é o princípio que está aqui? Nesse tempo em que terminou alguma coisa, o processo dar início a outro, vamos viver essa fé simples. Está atento àquilo que o Espírito Santo e à direção de Deus para a tua vida. Digo, irmão, lá, está atento. Porque eu não estou a ensinar uma fé que isto tem que ser como eu quero e tem que ser como eu quero. Não. Estou a ensinar uma fé que é: Ele continua a ser o meu Deus. E eu vou continuar a caminhar. Ele trouxe-me até aqui e agora vai-me dirigir daqui para a frente. Está atento. Diga, irmão, lá, está atento. Diga, está atento. Ou seja, para nós seguirmos a voz de Deus. E não coloques a tua fé em coisas. Esse é outro problema. Às vezes nós... Há um exemplo que é: nós às vezes agarramos-nos às fórmulas e esquecemos os princípios. Os princípios nunca mudam. As fórmulas podem mudar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, foi no tempo de Moisés. Desculpem, não tenho a ponte, mas é assente. Mas é. No tempo de Moisés, o povo estava sempre a desobedecer a Deus e a murmurar e a reclamar, e houve uma praga. E diz que serpentes morderam os filhos de Deus, o povo de Deus, e muitos deles morreram. E Moisés foi clamar: Deus, ajuda-nos, esta praga tem que parar, já são não sei quantos milhares, ajuda-nos. E Deus disse: olha, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todos aqueles que tiverem sido mordidos pela serpente, que olhem para essa serpente, e eles vão ser curados. E Moisés fez, apressou-se, fez a serpente de bronze, trouxe, falou ao povo que Deus tinha falado, colocou a serpente, e eles olharam e foram curados. Diga, irmão, lá, graças a Deus pela serpente. Às vezes é assim que nós agimos. Porque nós não vemos algumas coisas, mas vemos outras. Vemos as fórmulas. Então colocamos a nossa fé na fórmula. Foi a serpente. O que nós precisamos, irmãos, é ter a serpente? Não. O que nós precisamos é não esquecer o princípio. E o princípio que Moisés fez, não sabia o que fazer, foi clamar a Deus, estar atento. Qual é o próximo passo? Qual é a direção? E Deus o conduziu e ele fez. E teve esse sucesso. O sucesso não está na serpente. Porque 500 anos depois, houve um rei chamado Ezequias, que ele não sabia, o seu pai era Acaz, fez tudo o que era mau aos olhos de Deus. O povo não queria